Olá, turma. Eu sou a professora Nádia Matos, né? E o nosso primeiro encontro em sociodiversidade foi marcado após, né, as datas agendadas pelo Unigran Rio. Por quê? Porque eu peguei a turma após a data, me explicando melhor, né? Então, eu peguei a turma após a data do nosso primeiro encontro. Então, sendo assim, eu resolvi gravar esse primeiro encontro, né? Porque eu não posso retroceder. E aí a gente faz um ao vivo, né? No segundo, terceiro e no quarto, tá certo? Então a nossa primeira conversa aqui, ela fala de sociodiversidade, responsabilidade e comprometimento. Então dentro desse tema, né? Sobre esse assunto, nós temos a dizer que a diversidade, né? Ela ela tem o objetivo de compreender, nesse caso, o conceito da formação e identidade de um povo, né, de uma cultura, né, o convívio dessa diversidade cultural, onde a gente pode falar de etnias, a gente vai falar de religiosidade, gênero e orientação sexual, tá? Então, esse primeiro capítulo nosso, né, ele entra já a partir desse tema do povo brasileiro, já refletindo, né, sobre Darcy Ribeiro, né, que foi o nosso grande educador, né, e o povo brasileiro na formação, justamente a partir do período colonial, né? Então a construção de uma América portuguesa, porque foi assim que o Brasil, né, começou a implementação da escravatura, né, a questão, né, da população indígena cativa, né, e escravizada. Então a gente costuma até dar os exemplos, né, de que os primeiros padres, né, os primeiros professores, quero dizer, foram os padres jesuítas, os primeiros professores do Brasil. Então é dentro desse sistema colonial de terra, escravidão, igreja, que a colônia portuguesa socializou, houve a sociabilidade, né, desses povos. Então, aí, em 1888, com a chegada da Lei Áurea e o fim da escravidão no Brasil, né, as diretrizes foram implantadas, foram impostas, mas, contudo, né, não podemos dizer que a nossa cultura ela passou por um estado de mudança, mas a questão dos conflitos da cor, né, conflito dos povos, das culturas, elas não acabaram, né? Até hoje nós estamos aí lutando ainda, né, por situações que não deveriam mais existir. Mas até hoje, né, as pessoas, né, o etnocentrismo, né, vem aí, né, é um ato de julgar as culturas. E isso vem trazendo ainda para nós um comportamento preconceituoso, intolerante, né, dentro da nossa sociedade, muitas vezes com violência decorrente, né, desse tipo de situação. Então, ainda nesse primeiro capítulo, né, a gente fala, né, das culturas, o inegável papel do negro, né, para a sociedade brasileira, as dimensões culturais, né, desse povo, como a linguagem, né, a religiosidade, como o candomblé, como a culinária, enfim, né? E aí entram ainda, né, dentro dessa diversidade multicultural, entram as manifestações, né, da sociedade, né, a incompreensão, o desconhecimento, mas a liberdade religiosa, ela passa a fazer parte, né, do nosso Brasil, que se tornou então um país laico e que nós temos que respeitar isso. Dentro desses critérios, né, surgiu ainda a inclusão do tema relações étnico-raciais nos currículos escolares. Por quê? Porque a gente tem por bem discutir a história do nosso povo, o tema, né, cultura afro-brasileiro indígena, né,
assim como, né, nós falamos do branco, falamos do negro, né, nós também falamos da diversidade cultural. E, desculpe, a diversidade de gênero e sexualidade. Essa diversidade, ela vem compondo, inclusive, o nosso primeiro trabalho, né, a nossa primeira atividade. Então, além dos estudos aí, né, étnico-raciais, a gente tem também essa questão de gênero e sexualidade, que nós vamos falar sobre o século, né, XIX, onde começou o movimento das mulheres, né, pela igualdade, pelo respeito ao corpo, né, aonde tem momentos em que a figura do menino e da menina ainda fazem muita distinção com relação a isso. Então, a partir aí, né, de um certo tempo, nós podemos entender, né, que uma nova geração. Sempre houve, né, a questão de gênero, mas o gênero não é definido somente nos elementos biológicos do indivíduo, entende? Então, muitas pessoas que nascem meninos, né, vão apresentar também características de menina e vice-versa. Então, essas dimensões sociais e culturais impostas também na sexualidade, né, traz algumas, como é que eu vou dizer, traz algumas intolerâncias, né, não só na sociedade, como na escola, né, naquele núcleo ali escolar, hospitais, enfim, é uma sociedade. Mas eu estou falando de pontos, né, aí, né? Então, essas múltiplas construções de gênero, porque existem muitas siglas, existem muitas colocações de ideologia de gênero, né? E conceitualmente não existe, né, uma vez que os sujeitos têm uma ideia, né, sobre gênero e a sua identidade. Então, essa compreensão em torno aí dessa sexualidade, dessas relações étnico-raciais e também a importância das condutas, né, nas práticas éticas na sociedade, é que fazem, né, as questões da preservação individual e dos direitos, né, dos indivíduos, sem ser tão importante assim qual é a sua escolha, né, qual a sua cultura, qual a sua escolha sexual. Isso não importa. O que importa é a tua conduta moral. O que importa é você ser um cidadão de bem, uma cidadã de bem. É isso que importa. Então, a cidadania vem como exemplo aqui, né, amplamente no cotidiano da sociedade. É um termo que se fala muito. Mas como assumir essa cidadania, né? O que a gente precisa fazer, né, para estar dentro desse direito de exercer a cidadania, né? Então, é um ato de direitos políticos assegurados, sim, mas é um ato também que é de direitos civis, né, e direitos também, né, de uma escolha, né, de uma vida, né, que você vai se declarar como um ser de bem dentro das suas características individuais, né? Então aqui essa pluralidade toda, né, cultural, pluralidade, diversidade típica, né, que exige, né, muita compreensão, muita tolerância, porque a gente precisa respeitar as diferenças. E aí que vem a proteção, né, dos direitos e da cidadania. Então, aqui no Brasil, hoje, nós temos aí, né, os direitos que falam de política, né? A política é uma forma de organizar a sociedade, né? E ela se divide em políticas públicas. E as políticas públicas, elas são voltadas para cada setor, né? Moradia, né? O Ministério, tem o Ministério da Habitação, né? Tem o Ministério da Educação, tem o Ministério da Saúde, tem o Ministério da Segurança. Então, assim, isso daí são políticas públicas. Cada setor desse, né, da vida, da nossa vida, né, e da sociedade, é um setor
dos direitos da política pública e que nós somos cidadãos, pagamos impostos e nós temos direito, né, a ter esses serviços, né, a fazer com que cada política dessa, cada política pública dessa, né, ou conjunto da política pública que funcione. Porque na hora que a gente precisa utilizar o hospital público tem que ter um atendimento para nós. A hora que nós precisamos de escola pública, a escola pública tem que ter um atendimento para nós. Não é isso? Afinal de contas, é para isso que nós pagamos, né, tantos impostos. Então, a vida, né, na sociedade civil, ela depende muito dessa questão, né, do desenvolvimento dessas políticas, né? Então, assim, para discutir realmente direitos e deveres, né, porque nós temos deveres também, muitos, né? E a importância desses direitos no processo da construção plena de uma cidadania, nós precisamos também ter coerência, nós precisamos ter voz, precisamos de luta, né? Tudo isso faz parte do nosso processo de desenvolvimento, né, cultural e também para a cidadania. Nós temos ainda o capítulo 2, a unidade 2 de ensino, que fala de direitos humanos, né? Fala de inclusão do público-alvo, da educação especial e a acessibilidade. Então, essa aí é uma área, assim, muito confortável até da gente tá falando. Por quê? Porque a gente sabe que após a LDB, né, 9.394 de 96, o direito à inclusão, ele foi garantido, né, dentro justamente de novos preceitos. Porque até então nós tínhamos a criança especial muito pouco dentro de uma escola regular. Na verdade, elas eram atendidas só se houvesse a escola especial para eles. E hoje nós não temos tanto essa diferenciação, apesar de que nós precisamos ainda no contraturno de uma sala de recurso aí multifuncional. Mas, a via de regra, o aluno incluído, a Lei 9.394 de 96 trouxe essa obrigatoriedade da aceitação do aluno portador de necessidades especiais, né, que é o aluno com deficiência, né, que é o aluno PCD, que se chama agora, né. Então, trouxe essa necessidade, a importância do reconhecimento do Estado acerca da necessidade da inclusão. E a escola, ela tem que dar essa oportunidade. A escola, né, é um local, né, de formação integral, né, do cidadão e para a cidadania, não é isso? Então, pessoas com deficiências e transtornos globais, o processo aí de inclusão e empregalidade passou a se ampliar muito depois da Lei 9.394 de 96. Nós temos que aceitar. Então, assim, nós temos professores que são resistentes e dizem assim, não, mas eu não estou preparado para dar aula para alunos com transtornos diversos, altas habilidades, superdotação, alunos PCDs, né? Mas é um momento, né, em que vocês estão aqui para entender que vão precisar fazer esse trabalho, né? E esse trabalho é um trabalho diversificado, porque cada aluno tem as suas peculiaridades, né, as suas patologias, e muitas vezes a gente você vai tentar fazer o melhor, mas é aquilo, a gente não pode se frustrar tanto, que nossos professores são assim, né, se não aprender, a gente acha, eu não ensinei direito, mas não é, eles têm um outro tempo para o aprendizado, né, dentro dessas necessidades, eles têm outro tempo para aprender. Então, nós professores também
vamos levar atividade diferenciada, mas também para entender, né? E quem não é professor também vai entender, porque as empresas, tá, estão trazendo muito essa questão das cotas também para dentro das empresas. Eu sou uma professora de cotas da Unigran Rio, né? Eu sou deficiente, né? Deficiente físico. E quando eu encontrar com vocês, vocês vão me ver assim, usando 2 muletas ou até a cadeira de roda, dependendo da distância que eu tenho que percorrer dentro da universidade ou aonde for possível, né? Que a gente possa se ver ou até numa foto, né? Para os que estão longe. Então, assim, vocês vão me ver assim. Mas é uma coisa, é um processo, né? Uma coisa que é natural hoje, né? Que as pessoas sejam incluídas aí, é um direito à vida, à integridade física, à integridade psicológica, trata-se de direitos humanos. Então, assim, essa questão das cotas para a empregabilidade, elas também elas trazem o cumprimento de uma lei que garante uma porcentagem das vagas para esse tipo de pessoa, né? Então, a sociedade ela está construindo bases, né, que possam aceitar a diversidade. Se a gente tem que aceitar o branco, tem que aceitar o negro, tem que aceitar o índio, tem que aceitar o amarelo, tem que aceitar... Por que não pode aceitar o deficiente? Né? Então, os deficientes, eles têm capacidades, né? Cada um, dentro das suas peculiaridades, eles têm capacidades, né, para determinado tipo de trabalho, né? E as empresas, então, abraçam essa questão das cotas, né? E aceitam, né? Mesmo sendo lei e tudo, as empresas também se sentem assim responsáveis, tá? Por esse desenvolvimento, né, social. Então, aqui em Direitos Humanos, a questão é a elaboração, né, os argumentos, né, que diz, destacando o argumento de que os seres humanos foram criados à margem e semelhança de Deus. É assim que o documento ele já vem escrito. Então, assim, o cidadão destaca-se dos demais seres, tornando-se especial, né, e possuidor de dignidade. Então, isso para nós é uma questão de dignidade, é uma questão de direito, é uma questão de autonomia, é uma questão de crescimento, né? É um direito, né, a exercer também, né, a nossa profissão. Então, é de grande importância, né, que seja dito, né, que a participação política, econômica e cultural, entre outras, de diversas pessoas, né, e de diferentes aspectos, diferentes condições, né, sociais, culturais, religiosas, socioeconômicas, físicas, enfim, todas essas pessoas, elas transformam-se, né? Elas se transformam e transformam também a sociedade, porque também estamos aqui para trabalhar em conjunto, e essa diversidade aí, ela pode enriquecer o convívio, né, entre as pessoas que eu gosto de chamar de pessoas regulares, né, que são pessoas que não possuem, né, nenhum problema assim cognitivo nem físico, e os PCDs, e os negros, e os índios, e os gordos, e os magros demais, né, e os trans, enfim, tá? Todo o povo que sai, né, desses moldes, né, desses padrões que o próprio homem cria, né, e que a gente tem que se encaixar dentro daquela casinha ali, dentro daquela caixinha ali que foi criada, né, um moldezinho aí, né, e que quem é diferente tá fora, né? Então, vamos pensar de outra maneira, né? E procurar aceitação, procurar saber que é direito, procurar entender que é lei, né? E vocês têm visto muito isso na televisão, são pessoas que ofendem as outras pessoas, que entram
assim, com discursos terríveis, homofóbicos, pessoas que têm mil preconceitos e não se inibem, né, em falar esse tipo de coisa para qualquer um, né? Então nós precisamos, né, enquanto acadêmicos, enquanto universitários, enquanto pessoas que estão aqui, né, para o crescimento, né, da nossa sociedade, entender sobre a inclusão, né, sobre o alvo da educação especial, sobre a declaração dos direitos humanos, né, que aconteceu na primeira metade do século XX, a questão da exclusão e da inclusão social daqueles, né, que são chamados, não podem ser chamados de normais, né? Então, são vários momentos da nossa história da humanidade em que a pessoa com deficiência também não era aceita, né? Até pelos próprios pais, né? Elas não eram aceitas e a pessoa também não era aceita por recomendação. Os nascidos anormais aqui, nós temos até aí no nosso material, né, que nós tínhamos povos que, quando a criança não nascia perfeita, ela era afogada, ela era morta, né, e a gente sabe que o deficiente, antes ele era o bobo da corte, né, pela sua própria deformidade, ele era chamado, ele era colocado no meio do público numa festa, né, para demonstrar a sua anormalidade, para que todos rissem, para que todos se divertissem, né, e outros povos já afogavam, né, porque a deficiência sempre foi vista como um castigo de Deus, né. E aí, nesse caso, não poderia ser aceito pela sociedade, né? E aí, depois do tempo, né, ao longo do tempo, foi passando, nós tínhamos os índios, algumas tribos também, os gêmeos, que poderiam não ser deficientes, mas se fossem gêmeos, um era do bem e o outro era do mal, então tinha que matar os dois, porque ninguém sabia quem era do bem nem quem era do mal. Então, os próprios pais, né, matavam os dois, os gêmeos, né? Então, vocês veem que a humanidade, ela evolui em passos de formiga, né? E esses passos de formigas aí, né, nós chegamos a, então, em passos de formiga, chegamos a uma educação inclusiva, chegamos a uma forma, a uma empatia, né, a uma lei de empregabilidade. A pessoa tem direito a estudar, a pessoa tem direito a trabalhar, a pessoa tem uma vaga aí, né, guardada para, de repente, conseguir ser encaixada dentro do número possível, né, de pessoas deficientes dentro de uma empresa, né. A questão da acessibilidade, né, a acessibilidade é um direito também, né, desse público-alvo aí da educação inclusiva. Inclusive, não são só os deficientes, são as gestantes, as pessoas obesas. A acessibilidade é uma coisa que, em dado momento, todo mundo precisa, por motivo de uma cirurgia, por motivo de algum motivo, que nem precisa ser uma deficiência, mas que a pessoa tem necessidade, né, de utilizar um acesso a uma plataforma, uma rampa, enfim. Então, no decreto, né, 5.296, no artigo 8, né, ficou estabelecida essa questão da acessibilidade, uma possibilidade, né, uma condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia, né, de espaços mobiliários, equipamentos, edificações, transporte, né, comunicação, né, inclusive tecnologias, né. Então, o Brasil tenta reduzir, né, essa distância entre as pessoas ditas normais e aquelas que têm algum problema, né? Então, é isso sobre essas duas unidades, e a gente fala ainda, né, me perdoem, sobre o nosso trabalho,
né, que vai entrar aí na plataforma para vocês. E ele vai falar justamente da questão de gênero, tá bom? Então eu espero que vocês tenham um bom rendimento. Eu espero que vocês entendam lá tudo que eu coloquei. Eu ainda vou gravar um vídeo só para falar sobre esse trabalho, né? Que ele tem que estar explicadinho certinho. Mas eu já adianto para vocês que esse trabalho ele vai falar justamente sobre essa questão de gênero, né? No Brasil, porque nós somos assim o país mais preconceituoso, um dos mais, né? Preconceituosos do mundo, tá bom? Então, meus queridos, foi um prazer estar aqui. Tô marcando, deixando na plataforma já a data do segundo, terceiro e quarto encontro e nós vamos nos falando, tá bom? Qualquer dúvida é só me enviar uma mensagem que eu vou responder, tá certo? Então, um beijo grande, fiquem com Deus e a gente vai se vendo, tá bom? Até!